Olha, o estado de Alagoas é referência nacional quando se fala em dados abertos na administração pública. Mas quando a gente fala em dados abertos, nós estamos falando em transparência, é a mesma coisa? É isso? Tá, os dados estão lá, mas sim, o que é que me importa isso? Isso é bom para mim? De que maneira? No que é que pode se modificar a minha vida? Porque Alagoas é referência nacional quando se fala em dados abertos. Vamos compreender tudo isso a partir de agora, porque abriremos a nossa conversa com um especialista em transparência e dados abertos, ele que também é professor universitário, Tiago Ávila, que vai passar para a gente aqui o que é isso, de que maneira isso pode mudar a sua vida, mais que isso, de que maneira você pode exercitar cidadania com esses dados. Tiago, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN, aqui de Alagoas e todo o Brasil. Agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu acho, Elias, que é importante a gente começar falando com os nossos ouvintes sobre a diferença que é transparência e dados abertos, né? Se fala muito em transparência, estados transparentes, etc, etc. Mas vejamos, meu amigo, nós estamos aqui num estúdio onde tem um vidro. Se tem alguma pessoa lá fora do vidro, ele consegue nos ver, não é verdade? Isso é transparência. Agora, ele não consegue entrar, ele não consegue interagir. Agora, se porventura, se a porta que está aqui do lado ela esteja aberta, aí sim eu tenho uma situação de abertura. Ou seja, o cidadão, quem está lá fora, vai poder entrar e interagir com esses dados. Ou seja, essa é a grande diferença. Os dados abertos vai além da transparência. Ou seja, não é somente você ser transparente e divulgar os dados, mas divulgar os dados em formatos, que o cidadão ele consiga pegar esses dados, trabalhar esses dados, cruzar esses dados e tirar suas próprias conclusões. Ou seja, produzir informação e conhecimento a partir desses dados. Olha, Tiago, isso é surreal ou isso é de fato real? Isso é muito real, Elias. Vamos lá. Falando no mundo, digamos assim, essa temática dos dados abertos, ela ganhou muita força, mais ou menos há cerca de 8, 10 anos, especialmente quando o presidente Barack Obama ele assumiu a presidência americana, né? Ele publicou o chamado Memorando de Transparência e Governo Aberto, onde ele colocou que o governo dele seria pautado por 3 pilares: a transparência, a colaboração e a participação. E os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, fizeram uma liderança mundial na produção de dados abertos no mundo, certo? E várias nações do mundo já têm seus portais de dados abertos. O nosso Brasil, segundo uma estatística feita pela Ouvidoria do Estado de São Paulo, ela está na 21ª posição em conjuntos de dados abertos. Ou seja, o Brasil tem cerca de 3.380 conjuntos de dados, ou seja, bases de dados abertas, certo? É bastante, até pela história recente da nossa Lei de Acesso à Informação, mas ainda tem muito a desejar. Por exemplo, os Estados Unidos já passaram de 200 mil, certo? Mas assim, já é uma realidade no Brasil. A Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 3º, deixa muito claro que isso é uma determinação legal. E, inclusive, na União, nós já temos o Decreto Federal 8777/2016, que determina que todos os órgãos federais, sem exceção, inclusive as universidades, institutos, autarquias, precisam disponibilizar seus dados em formato aberto. Ou seja, dados abertos é mais do que é mais do que algo importante, é lei. É lei. Lei que deve ser cumprida pela União, estados, municípios, tribunais de contas, as câmaras legislativas, as assembleias em todo o estado. Todos estão obrigados. Exatamente, Elias. A Lei de Acesso à Informação, ela é muito clara lá no seu artigo 8º, no parágrafo 2º, perdão, que os sítios que promovem a transparência pública, elas devem, no inciso 2º, disponibilizar os dados em vários formatos, de tal maneira que o jornalista consiga ler um arquivo PDF e entender aquele dado, o economista consiga pegar os dados e processar numa ferramenta estatística e compreender aqueles dados, o geógrafo possa pegar aqueles dados e colocar no espaço, ou seja, em vários formatos, e ainda no inciso 3º que os dados têm que estar disponíveis em sistemas automatizados e processáveis por máquina. Está na lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527/2011, está lá, está no texto da lei. Agora, Tiago, qual é o nível de segurança de que essa é uma informação válida, de que essa é uma informação verdadeira? Isso é uma excelente pergunta que sempre me fazem, né, nas minhas conversas por aí sobre o assunto. Veja bem, a abertura de dados não pode ser feita de qualquer jeito jamais, em hipótese alguma.
O próprio decreto 8777, decreto federal, ele deixa muito clara a necessidade de existir um plano de abertura de dados. Ou seja, o órgão tem que cumprir a lei? Tem, só que ele tem que se planejar para tal. E nesse plano de abertura de dados, ele precisa, inicialmente, ouvir a população. Quais são os dados que a população mais busca, mais precisa, mais demanda? Segundo, quais são aqueles dados que são realmente relevantes para o interesse público? Por exemplo, dados de obras. Eu estava ontem discutindo num grupo que eu tenho aqui no WhatsApp exatamente sobre isso, que recentemente o governo federal lançou o programa, né, avançar.gov.br, que vai retomar 7.000 obras. Sim, mas essas obras estavam paradas, como é que está a situação dessas obras? Ou seja, o que a população demanda, dados de interesse público e, acima de tudo, Elisa, o que você fala, é mandatório fazer uma classificação do sigilo do dado da informação. Porque existem dados que estão sigilosos, por exemplo, dados que têm informações pessoais, minhas, suas, dados que estão sob a guarda do Estado. Esses dados não podem ser abertos. Os dados que atentam contra a segurança nacional, a segurança dos Estados, são dados sigilosos, dados de inteligência, isso também não pode ser aberto. Dados ligados à questão de pesquisa, ciência e tecnologia, que tem a ver muito com a questão do avanço da ciência, soberania nacional, isso não pode ser aberto. Mas a própria lei ela é clara, que esses dados eles têm que ser classificados. A lei ela estabelece os níveis de classificação, o nível de sigilo, que você tem um sigilo reservado, o sigilo secreto e o sigilo ultrassecreto. Além do caso dos dados pessoais, que a lei de acesso ela tem um mandamento claro que os dados pessoais só podem ser abertos depois de 100 anos depois de dados produzidos. E, quando praticamente aquele indivíduo já não existe mais, já partiu dessa para outra. Mas assim, Elisa, foi importante você falar. É determinação legal abrir os dados, mas isso deve ser feito com planejamento, classificando o que pode ser aberto e o que não pode ser aberto, conforme manda a lei também. Agora, quem ganha quando essas informações do governo estão disponíveis lá na internet? Todo mundo. Todo mundo explicando por que todo mundo. O governo ganha, porque, por exemplo, Elias, uma grande dificuldade que existe entre os órgãos de governo, por mais absurdo que possa parecer, é você conseguir acessar um dado de um outro órgão. Porque aquele dado, às vezes, não está disponível facilmente. Então o problema não é só do cidadão obter o dado. O problema começa dentro de casa. O outro órgão que precisa daquela informação para poder gerar uma nova ação, ele também tem essa dificuldade. Tem. Isso é tão sério, que o governo... Pronto, vamos falar um pouco da legislação. O governo federal, ele publicou 2 decretos, salvo engano foi 8936 e tem, pronto, o decreto 8789 de 2016 estabelece o que popularmente foi conhecido como a plataforma GovData. Essa plataforma GovData, ela determina que entre órgãos da União não deve haver nenhum tipo de burocracia para acessar os dados e que o Ministério do Planejamento, junto com alguns órgãos, deve estruturar uma plataforma para que os órgãos possam acessar esses dados facilmente. Ou seja, você vê que era terrível conseguir um dado de um ministério para o outro, de uma secretaria para outra. Já começa por aí. A Lei 13.460, que é uma lei muito importante, que é a lei que fala do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, ela também traz alguns incisos, alguns parágrafos que fala disso, que os órgãos precisam simplificar a troca de dados e informações internamente, e o próprio decreto 9094 também fala isso. Por quê? Porque se os órgãos não se comunicam, né, como é que o cidadão vai ter um serviço de excelência? Falei do governo. Para o cidadão nem se fala, ou seja, o cidadão hoje, ele, infelizmente, passa uma grande via crucis para conseguir ter acesso aos dados que ele quer. Avançamos muito, porque com a lei de acesso à informação, nós temos os portais de transparência, os portais de dados abertos, nós temos também o ESIC, né, o Serviço de Informação ao Cidadão, que todo órgão, sem exceção, é obrigado a responder os pedidos de acesso à informação, seja de forma digital ou de forma presencial, conforme manda na lei. Ou seja, a transparência e os dados abertos vêm a simplificar a vida do cidadão, porque até então era e ainda é muito difícil obter informação. Eu acho que assim, vocês da imprensa, você e outros colegas da imprensa sentem na pele o que muitas vezes é conseguir um status de uma obra, um status de uma determinada política pública e aquela informação simplesmente não está disponível. Muitas vezes não é nem porque o órgão não quer dar, é porque não há a devida organização da informação como a lei determina. Agora, Tiago, o que é que acontece com Alagoas que termina sendo melhor avaliado do que outros estados? Por exemplo, nós estamos na liderança aí desse ranking. Exatamente. Veja bem, Elias,
Alagoas ele conseguiu evoluir muito, tanto na dimensão da transparência, quanto também nos dados abertos. Na questão da transparência, existem 2 rankings nacionais, que é a Escala Brasil Transparente, da CGU, e o ranking de transparência do Ministério Público Federal, onde Alagoas conseguiu cumprir muito bem todos os requisitos que falam desse ranking. Modernizou seu portal da transparência, do governo do estado e também da prefeitura, os 2 estão muito bem avaliados. Os principais dados que são determinados são chamados dados, que a lei de acesso tem obrigações mínimas. Tudo está cumprido, ou seja, nessa parte de transparência, Alagoas conseguiu sair de posições muito ruins, 20º, 15º, para primeiro e segundo colocado, respectivamente. Só que Alagoas também avançou na parte de dados abertos. Ou seja, o governo do estado, né, especialmente através da Secretaria de Planejamento, lá atrás teve a visão de todos os seus dados ofertar no formato de dados abertos. E Alagoas é um dos poucos estados do Brasil que tem um portal de dados abertos, que é o dados.al.gov.br. Esses dados de Alagoas foram integrados ao Portal Nacional de Dados Abertos, que é o dados.gov.br. E Alagoas hoje, felizmente, é o único estado do Brasil, único mesmo, que está integrado ao portal Dados.gov.br. E hoje Alagoas é a 4ª maior fonte de dados do portal nacional. Além de Alagoas, ainda existe o portal do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal, só que esses portais ainda não se integraram ao portal nacional. Quando você fala Alagoas, Tiago, nós estamos falando apenas do Poder Executivo ou outros poderes estão associados? O Poder Executivo. Tá? Apenas o Poder Executivo? Apenas o Poder Executivo. Tanto o Poder Executivo Estadual, que é quem tem o portal de dados abertos, como o Poder Executivo Municipal, Maceió especialmente, tem feito um trabalho muito interessante no que tange a questão da transparência. Mas apenas o Executivo, Legislativo não, Judiciário não, eles precisam estar em portais próprios ou essa não é uma necessidade, podem estar em conjunto? Olha, Elias, essa inclusive é uma discussão que os especialistas a gente tem travado muito, mas assim, até para ficar mais fácil para o cidadão, aí é uma visão minha. Eu entendo que cada ente deve ter o seu portal de dados abertos. Por exemplo, o Tribunal de Justiça pode ter o dados.tjl.jus.br, de tal maneira que a população consiga encontrar mais facilmente os dados abertos da Justiça. Mesma coisa seria para a Assembleia Legislativa, mesma coisa seria para o próprio Tribunal de Contas, mesma coisa para o Ministério Público, certo? Tudo isso computacionalmente pode ser integrado, ou seja, se o dado está aberto, não tem problema de você juntar depois. Mas até por uma questão de facilitar o acesso a esses dados por parte do cidadão, é importantíssimo que os demais poderes, não só federal, estadual e municipal, tenham seus portais de dados abertos. Por exemplo, ali, na União, no nível federal está bem resolvido. O Poder Executivo tem o seu portal de dados abertos, que é o Dados.gov.br, a Câmara dos Deputados tem o seu portal de dados abertos, inclusive esses dados que foram até ponto de pauta do Fantástico, aquela Operação Serenata de Amor, só foi possível, né, descobrindo aquele monte de informação lá dos gastos dos deputados, porque a Câmara dos Deputados fez o seu exemplo, tem o seu portal de dados abertos. Imaginar, para um cidadão comum, é impossível, eu não digo nem que é quase, é impossível você pegar as notas dos gastos de 503 deputados e sair um a um aí tentando fazer uma análise disso. Para os profissionais que estão inseridos no Serenata de Amor, que não é um bombom, para estes era muito difícil, isso, mesmo sendo profissionais. Então tiveram que criar um robô, não foi isso? Exatamente, Elias. O caso do Serenata de Amor é muito interessante a gente falar, porque ele mostra na prática mesmo, como o cidadão ganha quando os dados estão abertos. Ali estavam só transparentes, né? Não estavam transparentes e agora passaram a ser abertos. O que é que acontece? O que é o Serenata de Amor, resumindo aqui a história? É um grupo de ativistas sociais, jornalistas, profissionais de computação, que eles se juntaram para identificar se realmente a aplicação da famosa verba de gabinete estava tendo o seu destino adequado conforme manda a lei e os regimentos lá da Câmara dos Deputados. E aí é o seguinte, diariamente, salvo engano, são 1.500 reembolsos que os nossos deputados eles entregam lá na área administrativa da Câmara e é preciso verificar se aquilo está em conformidade com a lei. Como o volume é muito grande, não dá para fazer manualmente, o pessoal da Serenata criou um robô, que é até batizado de Rose. A Rose, para quem assistiu aquele desenho do Jetsons lá atrás, era aquela empregada robô, aquela secretária do lar. E a Rose, ela fica lá processando diariamente esses milhares de dados abertos e toda vez que ele
encontra um indício de suposta irregularidade, ela emite um alerta. E dependendo do indício, ela emite um alerta pelo Twitter e começa a dialogar com o deputado. E é muito interessante. Pergunta, deve ser o deputado? Por acaso, eu verifiquei aqui que o senhor jantou às 3 horas da manhã. Sabe se procede? E aí você começa a ter aquele debate público e o deputado, obviamente, que é obrigado a explicar o que está acontecendo. Se realmente foi uma falha de processo, realmente o que foi. E o fato concreto aqui, já tem vários casos de parlamentares que estão realmente devolvendo recurso público. Ou seja, os dados abertos estão contribuindo diretamente para que os impostos que nós pagamos sejam aplicados da forma correta. E se tiver algum tipo de desvio, que vote para onde tem que votar, que é para o erário público. Olha, nós estamos aqui conversando com o Tiago Ávila, é especialista em transparência e dados abertos, professor universitário, que estará nesta quinta-feira, dia 16, no Fórum da Internet do Brasil, no Rio de Janeiro, e esse assunto todo que aqui estamos discutindo vai ser discutido por lá. Por exemplo, tem um mínimo para a gente dizer que é transparente ou que é aberto? Tem coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Como é que essa discussão está dentro dessa composição? Imaginar, para ser dito transparente, eu tenho que estar, enquanto executivo, com minha folha aberta, com os gastos pessoais dentro da administração abertos, tipo diárias, etc, etc. Isso é o mínimo para a gente dizer e ser colocado como transparentes ou como abertos? Como é que é isso? Como é que vai ser essa discussão lá na quinta-feira? É muito bom, Elias, você ter falado isso. Assim, eu queria agradecer ao Comitê Gestor da Internet por ter aberto esse espaço num fórum importantíssimo. O Fórum da Internet no Brasil é o fórum que discute o atual estado e o futuro da internet. E, sem dúvida, dados abertos está muito associado a essa questão. Lá estaremos representantes do setor público, da academia, do mercado e da sociedade civil. A moderação será da jornalista Natália Mazzotti, que ela é a líder da Escola de Dados. É uma escola que forma jornalistas para trabalhar com dados. E lá a gente vai discutir coisas como você citou, como, por exemplo, hoje a transparência e, consequentemente, os dados abertos, o mínimo que se deve ser feito, está lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, os órgãos minimamente têm que disponibilizar dados sobre suas ações e programas, sobre a sua folha de pagamento de servidores, sobre convênios, sobre contratos, licitações, sobre perguntas mais frequentes. Mas o que a gente tem percebido? Que muitos órgãos estão se conformando somente com o mínimo, certo? E o máximo. O que é que mais pode ser aberto? Por exemplo, dados de obras, que eu já citei agora há pouco. Por que isso não deve ser obrigatoriamente aberto? Para que todos os poderes disponibilizem suas obras, para que o cidadão acompanhe de perto. Por que a obra atrasou? Entendeu? É uma obra que foi descontinuada, entendeu? Ou seja... Uma obra que começou com 5 milhões, está com 15. Isso. E ela não consegue concluir. Copa do Mundo foi um grande exemplo disso, infelizmente. Ou seja, Elias, e aí nesse fórum vai ser importante, porque vão estar especialistas de vários setores, junto com a população, junto com os participantes do fórum, exatamente descobrindo o seguinte: quais são as perspectivas dos dados abertos. Por exemplo, por que o Brasil ainda não tem uma política nacional de dados abertos? Nós só temos uma política federal. Por que os estados ainda não estão regulamentando a lei de acesso à informação no que tange a parte dos dados abertos? Porque, por exemplo, que iniciativas como a Serenata de Amor, você não tem uma propagação disso nos estados. Esse tipo de estados e municípios. São esse tipo de discussões que vamos ter lá no Fórum da Internet no Brasil, que vai ser... O fórum começa de 14 a 17, a nossa discussão vai ser dia 16, às 2 da tarde, lá no Hotel Proj de Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Vai ser muito importante para a gente, para a Alagoas, estar participando desse debate. Esse é um caminho sem volta? Irreversível. É o que eu sempre digo, com transparência e dados abertos, as pessoas e instituições só têm duas escolhas. Ou você sai na frente e colhe todos os louros do protagonismo, cumprindo o que manda a lei, ou então você fica para trás e aí vai ter que pagar todo o ônus de você não estar cumprindo a lei, de não estar alinhado com os anseios da população. É um caminho sem volta e realmente parabenizo as instituições e os órgãos que já entenderam isso, estão na frente, e convido as demais instituições que realmente não fiquem para trás, porque a população clama por dados abertos, clama por melhor aplicação dos recursos públicos, clama por um governo mais aberto e mais transparente. Olha, até para atração de negócios, divulgar os seus dados e torná-los
passíveis de apreciação, sobretudo quando os dados são bons, Tiago. Isso pode significar uma atração imediata de negócios, uma relação mais aberta. Isso me dá mais segurança, vejo ali uma longevidade de uma relação cada vez mais eficaz, com qualidade, com consistência. Isso me atrai muito mais. Elias, sem dúvida. Agora você fala um pouco do tema do compliance, né? O tema da governança. Ou seja, vamos sair um pouquinho do governo. Uma empresa, qualquer empresa, quando ela abre o capital na bolsa, abre ações, né? Ela é obrigada a ter regras de transparência e compliance. Por quê? O investidor, até mesmo você que está ouvindo, que você vai comprar ações, você não vai botar dinheiro numa empresa que está quebrada, numa empresa que você não confia. E como é que você vai saber se empresa A ou empresa B está em boa situação? Exatamente se ela for transparente e aberta. Ou seja, isso também vale para o poder público. Ou seja, como é que o cidadão vai confiar se uma administração está indo bem ou está indo mal, se ele não tem o dado aberto? Ou seja, dado aberto, transparência, é algo que vai muito além do Estado. É uma boa prática de gestão, certo? É uma boa prática de compliance e permite exatamente para que a gente possa ter maior confiança com quem a gente se relaciona, seja pessoa física, pessoa jurídica, seja empresa, seja associação, seja ONG, seja o próprio Estado e por aí vai. Ou seja, a transparência tem sido cada vez mais uma premissa da nossa sociedade. Muito bem, Tiago, a nossa gratidão pelas informações, pelos esclarecimentos. A sociedade pode acessar esses dados em que portal? Vamos lá. Os dados abertos de Alagoas estão no dados.al.gov.br. Vou repetir, dados.al.gov.br. O portal de dados abertos do Brasil é o dados.gov.br. Eu acredito que esses são dois portais importantes para se conferir os dados abertos que nós temos hoje, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais dos conceitos, entender um pouco mais sobre essa questão toda, eu pesquiso na área, fiz meu mestrado na área e eu tenho meu blog pessoal, que é o www.tiagoavila.com.br, onde eu escrevo regularmente sobre esse assunto. O Tiago com I com H? Com H. Tiago, www.tiagoavila.com.br, e eu tenho explicado para os leitores como preparar as pessoas para um processo de abertura. Semana passada, essa semana, publiquei quais critérios devem ser utilizados para abrir os dados e somente para não abrir, nessa questão do sigilo. Vou estar publicando aí como você modelar esses dados. Enfim, vale a pena lá acessar lá o meu blog, que é o www.tiagoavila.com.br. Muito bem, muito obrigado, Tiago. E aí uma boa viagem, um bom evento. Obrigado, Elias. Boa semana para vocês alagoanos e a todos que nos escutam. E você acompanha a partir de agora o Repórter CBN.